Olá, meu nome é Ângelo e hoje eu estarei apresentando a vocês a minha primeira sequência didática da disciplina de estágio 4, orientado pelo professor Moisés. A construção da minha sequência didática tem início a partir da competência da área de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias da BNCC. A competência escolhida foi a competência número 2, que diz construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo e fundamentar decisões éticas e responsáveis. Em específico, será trabalhada a habilidade EM13-CNT205, utilizar noções de probabilidade e incerteza para interpretar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, reconhecendo os limites explicativos das ciências. Tendo em mente a competência a ser trabalhada e a habilidade específica, eu escolhi o tema de prazos de validade e degradação de produtos para ser trabalhado dentro da sequência didática. Dentro desse tema, serão explorados tópicos como processos de degradação diversos, estratégias de conservação de produtos, notícias contemporâneas que tenham relação com o tema e as etapas de determinação de prazos de validade. Além disso, foi escolhida uma pergunta-problema para iniciar as discussões sobre o tema. A pergunta foi: como determinamos a data de validade dos produtos? Junto a esse tema, buscou-se trabalhar os objetos de conhecimento da cinética química, sendo os subtópicos desse objeto de conhecimento teoria das colisões, velocidade da reação e fatores que alteram a velocidade da reação. Então agora iremos para um resumo das minhas aulas da sequência didática. A primeira aula eu intitulei Por que os produtos estragam e nela será iniciada através da introdução da pergunta-problema, onde a gente vai expor uma ideia de que as degradações ocorrem de maneiras diferentes e por isso a gente precisa do termo data de validade. Em seguida, chegando ao meio da aula, serão expostos alguns processos de degradação mais comuns, como degradação de micro-organismos por reações específicas, como por exemplo a formação da quinona, ou por aspectos físicos, que é a degradação do, por exemplo, extintor de incêndio. E, sendo finalizada essa aula, será proposta uma atividade onde os alunos observarão os produtos dentro das casas deles e procurarão a data de validade desses produtos, tentando correlacionar a data de validade com alguma característica que aquele produto tem, se ele é molhado ou seco, se ele é natural ou industrializado, por exemplo. Então, seguindo para a aula 2, que tem o título Os produtos estragam com velocidades diferentes, ela será iniciada com a correção da atividade anterior e socialização das respostas dos alunos. Em seguida, serão introduzidos os conceitos de velocidade de reação e velocidade média de reação. Chegando para o meio da aula 2, a gente vai ter a introdução de conceitos de choques efetivos e de energia de ativação partindo de forma de conservação de produtos. Então, por exemplo, será exposto os choques efetivos com o oxigênio que entra em contato com as frutas e como prevenir esse contato. E, no caso da energia de ativação, será utilizado a preservação de vacinas em ambientes refrigerados com uma contextualização. Então, será finalizada a aula com uma atividade que vai envolver um simulador de colisões. Aqui foi desenvolvido um material de suporte para a operação dos alunos, que é introduzir o simulador, e também os alunos irão fazer simulações e responder no questionário. Chegando na aula 3, que tem o título Como determinamos a validade, ela será iniciada com a retomada da discussão sobre prazos de validade, que foi feita na primeira aula, e serão introduzidas as etapas de determinação de prazos de validade. Aqui será uma exposição mais conceitual, visto que os alunos não têm esse conhecimento prévio. Então, será introduzida a primeira etapa, que é a estipulação de um parâmetro de qualidade, seja ele degradação do material, propriedades físico-químicas, e serão trazidos vários exemplos desse parâmetro. Chegando ao meio da aula, será exposto a segunda etapa, que tratará de testes acelerados de degradação, onde ainda será ressaltado que são apenas extrapolações de dados que podem conter erros e imprecisões. Disto, esse prazo de validade estipulado não é 100% real. Chegando então na terceira etapa, onde existem os testes reais de degradação e é reescrito o prazo de validade daquele produto. Chegando no final da aula, será dado aos alunos uma atividade de leitura de texto motivador e com uma resposta de caráter argumentativo. Esse texto que será dado aos alunos tem referência à extensão de prazo de validade do teste de Covid, que é algo que aconteceu recentemente, e a pergunta leva o aluno a se questionar se ele considera correto o órgão regulador estender o prazo de validade e se o que foi dito durante a reportagem justifica
suficientemente para tal extensão do prazo de validade. Entrando na aula 4, que tem o título Mudando a Velocidade da Reação, ela será iniciada com uma correlação entre os métodos de preservação que foram abordados na aula 3, 2 e 1 com a velocidade da reação. Com isso, serão introduzidos 3 fatores que serão abordados na aula, sendo eles superfície de contato, concentração e temperatura. Cada um desses fatores será abordado de uma maneira diferente. Para a superfície de contato, será utilizado um experimento demonstrativo utilizando pastilhas efervescentes para a gente poder trabalhar esse conceito. Além disso, será acompanhado um questionário onde os alunos terão que observar o experimento e responder sobre ele. Chegando à metade da aula, vão ser explicados o efeito da concentração baseado no simulador, que vai trazer dados da diferença da concentração e a velocidade da reação. E por fim, vai ser explorado o efeito da temperatura a partir da refrigeração das frutas, que é algo muito conhecido pelos alunos, ou que normalmente é. Em seguida, serão feitos alguns exercícios utilizando a regra de Van de Hoff, que será explicada para os alunos. Finalizando a quarta aula, acontecerá a utilização de uma atividade envolvendo simulador de colisões, onde dessa vez será explorado os efeitos de concentração e da temperatura. Então, na quinta aula, que eu titulei Atividade de Determinação de Prazo de Validade, acontecerá no início uma retomada dos conceitos abordados dentro da sequência didática de forma resumida, onde a gente vai incluir os conteúdos que a gente viu quimicamente dentro da determinação dos prazos de validade. E, sendo para a parte do meio da aula e o final, será feita a determinação do prazo de validade de um comprimido de vitamina C juntamente ao professor. Nela, os alunos utilizarão um software de dados, que no caso aqui foi o Excel, criarão tabelas, visualizarão gráficos, determinarão a velocidade de reação, utilizarão a regra de Van de Hoff e determinarão o prazo de validade. E por fim, haverá um momento de reflexão sobre a confiabilidade dos dados obtidos, levando em conta que é uma extrapolação de dados empíricos e não um teste real. Obrigado e é isso.